Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar numa palavra que está em Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra Deus é uma divindade, né, que a pessoa acredita que seja maior que ele, que seja mais poderoso que ele, né? Então, Deus pode ser, existe vários deuses, até o diabo, a Bíblia diz que é um Deus, né? Então, a palavra Deus é uma divindade, né? Que a pessoa se coloca como sendo maior que ele, como sendo... Mas aqui a Bíblia diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o nosso Deus, né? Então, dizendo, não é o Deus das nações, não é o Deus dos povos, é o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Senhor. A palavra Senhor também qualquer um pode ser Senhor, né? Senhor daqui, Senhor dali, Senhor da terra, né? Senhor do... a palavra Senhor refere-se a uma autoridade, vamos dizer assim, alguém que é superior, né? Que é dono, né? Que é Senhor. Então, mas aqui, esse versículo diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por quê? Porque o Deus de Israel é o dono de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, é o Salvador, é o sustentador e é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. O Deus que tem todo o poder, o Deus que pode fazer o que ele quiser, porque ele é dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo, ele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Então, por isso que ele é o único Senhor, o único Deus poderoso que é dono de tudo, que pode tudo, que é o Salvador, que é o protetor, que é o sustentador, né? Então, ele que criou, ele que formou, ele que organizou e ele que sustenta todas as coisas. Então, por isso que diz, o Senhor nosso Deus, né? O nosso Deus, o Deus que nós adoramos, esse é o único Senhor, o único dono de tudo, o único Senhor de tudo, o único Criador de tudo, sustentador de tudo, né? Então, por isso que os filhos de Israel proclamavam desde criança para as crianças, dizendo: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não vamos adorar outro, não vamos reverenciar outro, né? Embora os filhos de Israel, desde os tempos antigos, desde Adão até Jesus, eles acabavam se desviando e adorando os deuses das nações, né? Adorando os ídolos, porque Deus fez o homem com um coração de adorador. Deus fez o homem e o ser humano com uma necessidade de adorar, uma divindade. Então, por isso, quando eles não conheciam a Deus ou não queriam conhecer a Deus, eles acabavam fazendo um Deus, idealizando um Deus, né, para adorar, porque eles sentiam necessidade de adorar alguém superior a eles, alguma divindade, alguma coisa da natureza, alguma coisa maior que eles achavam maior, como, né, tudo que eles viam na natureza que poderia ser maior, eles achavam que era um Deus e adoravam aquele Deus, né? Então, os outros faziam um Deus para adorar, arrumavam um Deus para adorar, idealizavam um Deus para adorar, para que pudesse preencher aquela necessidade, né, do seu coração de adorador, de adorar algo, né, maior que ele. Então, por isso, aqui, desde criança, o israelita aprende que o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, não o Deus das nações, é o único Senhor, é o único Criador, sustentador, Salvador e dono de todas as coisas. Então, por isso que quando esse versículo é lido, nós sabemos que existe um único Deus que deve ser adorado, deve ser reverenciado,
deve ser amado, né? É o único Deus, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. A Bíblia diz, o Deus que não criou o céu e a terra vão desaparecer debaixo deste céu, né? Então o nosso Deus, o Deus de Israel e o nosso Deus, que nós acreditamos no Deus de Israel, nós sabemos que ele é o único verdadeiro Deus, não há outro além dele, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, não há nenhum outro, diz Deuteronômio 4:39, né? Então, por isso, o único Deus que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Mas, infelizmente, desde Adão até Jesus, né, os homens, os filhos de Israel principalmente, que mesmo sabendo que Deus era o único Deus, mesmo assim eles se desviavam, adoravam o Deus das nações, né? Nós vemos quando Elias profetizou, né, que os filhos de Israel estavam adorando Baal, né? Então Elias profetizou que não ia chover, né? E Deus deu 3 anos e 6 meses de seca, né? Eles pereceram, né? Porque Deus, ele faz isso, ele deixa às vezes as nações perecer, deixa as nações, né, numa situação difícil para ver se eles reconhecem quem é o Deus verdadeiro, né? Para ver se o Deus que eles acreditam resolve o seu problema, para ver se o Deus que eles creem vai resolver, vai dar solução, né? Para provar para eles que eles estão errados, né? Mesmo assim, mesmo eles sabendo, né, que Baal não resolvia o problema da chuva, né? Eles continuaram adorando Baal, né? Então, quando Deus viu que eles não iam resolver o problema e que eles não iam deixar de adorar Baal, então Deus mandou Elias voltar, né, no Monte Carmelo e fazer um desafio para os profetas de Baal e para o povo também, né? Para mostrar quem era o verdadeiro Deus, para decidir de uma vez por todas, para que o povo de Israel voltasse a crer e acreditar no único Deus verdadeiro. Então, quando Elias reuniu o povo e os profetas de Baal, ele fez um desafio, vamos ver o Deus que respondeu por fogo, o Deus que consumiu o sacrifício, que queimar a lenha e que mandar fogo para consumir o sacrifício sem precisar tacar fogo no sacrifício. Então esse é o Deus verdadeiro, né? E o povo ficou feliz com aquela palavra, né? E ficaram atônitos ali. Então, quando eles começaram a clamar, né? Aclamar e aclamar e aclamar para Baal responder, Baal queimar o sacrifício, não houve resposta nenhuma. Então, quando Elias clamou, então realmente Deus respondeu à oração de Elias e Deus mostrou para o povo de Israel ali quem era o Deus verdadeiro. Porque os deuses das nações, eles não conseguiam resolver o problema, né, que Deus deixou eles perecer para ver se eles resolviam o problema. Então, muitas vezes as pessoas adoram um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Senhor de tudo, o Criador de tudo, o Deus Todo-Poderoso, né? E adoram outros deuses. Mas esse Deus não consegue resolver os seus problemas, não consegue resolver e dar solução para a chuva, por exemplo, para o sol, para as coisas da natureza, né? E Deus, o nosso Deus, como disse Israel, é o Deus que manda a chuva, que manda o sol, que manda o frio, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que criou o céu e a terra, criou o mar, as fontes das águas e tudo que neles há, e é dono de tudo, é controlador de tudo, sabe todas as coisas, tem todo o poder no céu e na terra, é o Deus que é dono e é o criador e sustentador de todas as coisas. Então, por isso, a Bíblia nos diz aqui, ouve Israel, e não só Israel, ouve o mundo inteiro, que não há outro Deus a não ser o Senhor, que é todo-poderoso, né? Aquele que vive e reina para todo sempre, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas depois nós vamos falar, né? Nós falamos agora até de Adão até Cristo, né? Que
E Deus queria que o povo reconhecesse o único Deus verdadeiro, que é Ele, né? Mas de Cristo para frente nós vamos falar no outro vídeo, né? Para que não fique prolongado. Que Deus abençoe você e continue assistindo, que nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.